Esqueça o que te disseram sobre estilos de aprendizagem. Se você acha que aprende melhor ouvindo uma aula, você acha que aprende melhor escrevendo, esquece essa balela, cara. Eu vou te explicar hoje o que você precisa realmente fazer para ler um livro, para ler uma matéria, entender aquele negócio e nunca mais esquecer. Só passando para te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de taekwondo, com psicólogos, transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Nesse ecossistema, eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. Hoje eu vou falar sobre um protocolo real de neuroplasticidade, que é justamente como o seu cérebro se modela para entender um conteúdo difícil. E aí eu preciso te falar, cara, o maior erro de um vestibulando, de um concurseiro, é estudar para aprender. Você precisa trocar essa chave que parece meio intuitiva, mas o real estudo, aquele estudo de alto rendimento, ele é desenhado para você evitar o esquecimento natural do seu cérebro. O nosso cérebro, ele descarta quase tudo aquilo que ele vê. Imagina se você lembrasse tudo o que aconteceu num dia, literalmente, segundo após segundo, desde que você acordou até a hora que você foi dormir. O seu cérebro, ele esquece as coisas. E como que isso se converte no processo do vestibular, no processo do cursinho, que você precisa ver um conteúdo hoje e não esquecer mais daqui a algum tempo? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para fixar esse conteúdo na sua cabeça. Vamos lá, eu já falei um pouquinho sobre neuroplasticidade, mas eu quero que você entenda que a neuroplasticidade, que é essa capacidade do seu cérebro de se remodelar para entender um conteúdo novo, ela é um processo de basicamente duas etapas. A primeira é o foco. É a melhor técnica de estudo que você tem para aprender algo. E a segunda acontece quando você dorme. Sem a primeira etapa, a segunda não funciona, e sem a segunda, tampouco a primeira. Quando você está estudando, vendo um conteúdo diferente, o seu cérebro entra num processo de fricção. É um desconforto, é aquele gasto de energia que você sabe que está tendo para entender estequiometria, para entender razão e proporção, ou algum conteúdo mais difícil que você não consegue de um primeiro momento entender, e você fica ali focado, concentrado. Essa fricção, esse estado mental, ele é um dos principais aspectos da neuroplasticidade. O seu cérebro libera uma série de neurotransmissores, como a noradrenalina, por exemplo, a dopamina e tantos outros, que te focam a criar um ambiente mental disposto a aprender. É um sinal químico que avisa os seus neurônios de que a memória está sendo gravada, de que você está entendendo um código e está guardando aquele código em você. Logo, se o seu estudo é muito confortável, se você pega para lembrar de um conteúdo e apenas abre um resumo, relê, ou se você faz só aquelas questões que você já sabe que você vai acertar, você nunca está buscando uma questão mais difícil, de uma banca desafiadora. Se você quer Enem, você sabe que a FUVEST é mais difícil em alguns aspectos, que a Unicamp e a UERJ é mais conteudista. Você sempre fica treinando a mesma banca, sempre fica treinando aquele mesmo modelo, que é interessante para você ter estratégia de prova, mas você não está dando mais essa fricção necessária para o seu cérebro em aprender um conteúdo novo, de uma banca nova, de uma banca mais conteudista. Esse gasto de energia, esse foco que você precisa ter, esse ambiente neuronal criado justamente para te focar em aprender aquela matéria. E quando você foge desse desconforto, você fica estagnado porque você estuda aquilo que você já sabe, ou não gasta energia para estudar algo mais complexo. Então, como preparar este terreno para você realmente estudar essa matéria? Um bloco de estudos inegociável. Você precisa tomar as responsabilidades das suas próprias escolhas. Se você falou que vai querer passar em medicina, meu irmão, você vai ter que entender que vai precisar ter blocos de estudos de conteúdos mais avançados que alguém que quer um curso tem uma nota de corte menor não vai precisar ter. Você precisa ser responsável pelas próprias escolhas. Assim como se você quer um concurso público de alto nível, de alta concorrência, você vai ter que estudar uma série de matérias que, em um primeiro momento, você possa até se perguntar: nossa, pra que eu vou usar isso na minha vida? Pra aprender, aumentar sua capacidade crítica e, em um primeiro momento, passar naquele concurso. Mas, em um segundo momento, entender que aquilo te engrandeceu enquanto pessoa, engrandeceu a sua capacidade de raciocínio, engrandeceu a sua capacidade de tomada de decisão. Então, prepare um ambiente de estudos que corte as suas distrações. Evite deixar o seu celular por perto. Evite tudo aquilo que te distraia. E, claro, para você entender algum conteúdo, você precisa revisitá-lo. Você não esquece o seu CPF porque você revisitou aquele número diversas vezes. Você não esquece o endereço da sua casa porque você vai para ela todo dia. Então, como que eu preciso revisar para
evitar a perda natural da minha memória? É o outro pilar que eu quero conversar com você agora. Tem um fenômeno muito conhecido pela neurociência que se chama ilusão de competência. É você achar que sabe alguma matéria. Sabe quando que você fez aquele resumo bonito da sua aula, quando você leu diversos flashcards que você fez, ou quando você viu um vídeo de um professor revisando aquele assunto naqueles aulões gigantes? Você acha que sabe a matéria. Agora pega um exercício mais difícil para ver, você se iludiu. Você achou que tinha competência para resolver determinado exercício e foi lá e quebrou a cara. Para você evitar essa ilusão de competência, achar que sabe uma matéria e chegar essa matéria no vestibular e falhar, você precisa forçar o seu cérebro a resgatar aquela matéria, aquele conteúdo de maneira forçada. Acabou um bloco de estudos, em vez de só ficar vendo os tópicos que você anotou, vendo as perguntas que você fez na aula e fazendo os blocos de respostas e colocando no seu Anki, depois acumulando aquele baralho enorme, faça um free recall, explique aquele conceito para você mesmo em voz alta, seja protagonista para entender aqueles aspectos, para entender aqueles materiais, para entender o que você escreveu. Faça um bloco de questões a partir dos seus erros. A gente está sempre querendo buscar questões novas para revisar, assuntos diferentes, mas quantas vezes você volta no que você já fez? Quantas vezes você volta nos seus erros dos simulados? Será que você realmente conseguiu entender aquela questão que você errou há 2 meses atrás? Tenha um caderno de erros, volte nas questões erradas, veja se você realmente entendeu o mecanismo por detrás daquela questão que naquela hora te impossibilitou de acertar. Se você conseguir pegar uma questão errada, refazer e acertar, você já está no caminho, você forçou o seu cérebro até aquela fricção, aquela dificuldade, aquele gasto de energia em relembrar de um conceito, consertar o seu erro e seguir aprimorando o seu nível de estudos. E outra coisa que eu preciso conversar aqui com você, descanso intra-estudos. Cara, o seu cérebro, ele perde rendimento à medida que você vai estudando. E para você recuperar esse rendimento, não é simplesmente você colocar que vai intervalar 10 minutos entre 2 blocos de estudos. É o que você faz nesses 10 minutos. Se você acaba um período de estudo e pega o celular para descansar, você tá dando quase o mesmo estímulo para ele. Um estímulo visual de ficar vendo conteúdos passando, seja ele nos Reels, nos TikToks, o mesmo foco, cara. Às vezes você sai do computador e vai pro celular, é a mesma tela, são informações que vão passando e seu cérebro vai vendo. Relaxe. Depois que você acabar de estudar, sai para dar uma caminhada na sua casa, para comer algum lanche, para fazer qualquer outra coisa que não seja estudar ou forçar o seu cérebro a receber novas informações. Você estava recebendo muitas informações, dando aquela fricção pro seu cérebro lembrar dos conhecimentos, mobilizando todos os seus neurotransmissores para criar um ambiente ali para você ter foco e motivação para aprender. Acabou um estudo de 50 minutos, de 1h30, dependendo de quanto você gosta de estudar e de quanto você consegue reter a atenção também, sai para fazer nada, deita no chão, fecha o olho e fica prestando atenção nos barulhos que estão no seu ambiente. Bota uma música calma, um rock, sei lá, do que você gosta, e ouça aquela música, mas sem tentar ficar pensando na letra, em decorar, só desligue, desconecte um pouco. Você vai ver que isso limpa o teu cérebro. Depois de ter estudado a manhã inteira, tire um cochilinho de 20 minutos, não mais do que isso, porque senão você acorda grog. Seu cérebro entra num descanso realmente profundo. Mas 20 minutinhos é para dar um reset mental, e você consegue estudar no período da tarde, no período da noite, com muito mais garra, com muito mais motivação. E outra, lembre-se sempre que a gente está jogando o longo prazo. Você não está estudando hoje para passar numa prova amanhã, igual você estava na escola, que te foi ensinado assim. Você está estudando hoje para a vida, não só para o vestibular. Então tenha paciência consigo mesmo, seja contente em estar se esforçando, mas sempre inconformado de não conseguir obter resultados melhores. Essa diferença entre você saber no caminho certo, mas ainda não tá onde queria, quando você é inconformado, você busca melhores métodos de estudo, você busca melhores formas de revisar, de estudar, de fazer simulado. E aí, cara, para você ser aprovado é literalmente tempo. É literalmente você continuar seguindo, sempre cuidar muito bem do seu sono. Sem sono você não tem neuroplasticidade. Você precisa cuidar da sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto emocional. Tudo isso conta. O que você faz no seu bloco de descanso, qual é o seu lazer, o seu ambiente, o ambiente em que você está te permite enxergar em um determinado espectro da sua vida. Mude de ambiente que você vai ver novas oportunidades, novos caminhos. Então, amadureça. Saiba que o jogo é no longo prazo. Tudo conta. Olhe quem tá com você, quem não está com você, e sempre se relembre que o seu objetivo não é sair correndo agora e dar um sprint gigante até o Enem. O seu objetivo é dar um sprint hoje e descansar, dar um sprint amanhã e descansar. Quebre uma tarefa muito grande em blocos menores, de modo que você tenha adesão, coesão e não seja conformado. Seja inconformado com seus resultados. Se inscreva nesse canal, entre na Arqué, um ecossistema de treinamento de vestibulandos que querem medicina. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial gigante no seu período de cursinho, de vestibular, para você justamente passar na faculdade que você quer. Vem com a gente só tá começando, vamos pra cima e acompanhe também o projeto Você na Medicina, que essa série de vídeos está sensacional.